Olá, meu aluno, minha aluna, vamos a mais uma aula do nosso curso e na aula de hoje nós vamos fazer a correção em vídeo do simulado de matemática raciocínio lógico direcionado para o concurso da Prefeitura de Viçosa. Todas essas questões que nós vamos solucionar nesse simulado são questões da banca Coppev. Então vamos lá. Primeira questão traz o seguinte: seja os valores x, y e z dados pelas regras, x é menor múltiplo de 3 acima do número primo 101. Então observe, se ele é múltiplo de 3, ele tem que ser divisível por 3. Consequentemente, nós teremos o número 102, porque ele fala que é o menor múltiplo de 3 acima de 101. 2. Y é o maior número par, que é múltiplo de 5 e menor que 100. Múltiplo de 5, ele vai terminar em 0 ou em 5. Mas observe, se ele terminar em 5, ele não será par. Consequentemente, o número deverá ser o número 90, porque 95 não é par, certo? Z é máximo divisor comum de 15, 60 e 100. 15, 60 e 100, que é o máximo divisor comum. O 5, ele vai aqui 3, 12 e 20. Observe que não há número que eu consiga dividir os 3 ao mesmo tempo, porque para a gente encontrar o máximo divisor comum, eu tenho que pensar em um número que eu vou dividir os 3 ao mesmo tempo. O número 3, ele divide o 3 e o 12, porém não divide 20, certo? Ou seja, o máximo divisor comum será o 5. E com isso encontramos os 3 números. Só que a questão fala o seguinte, ó, nós temos que fazer x mais y vezes z. X é 102, y é 90 e z é 5. Vamos fazer primeiro a multiplicação, 90 vezes 5, nós vamos ter 450. 450 mais 102, 552. A alternativa correta é a alternativa letra A. Chegamos à próxima questão que traz o seguinte: considere os conectivos e ou e bicondicional e a negação, assinala a alternativa que preenche corretamente na forma proposicional, de modo que a fórmula seja considerada uma tautologia. Observe que o símbolo que nós temos aqui é o da bicondicional, certo? A bicondicional ela será verdade quando ambas as proposições forem verdade e ela será verdade quando ambas as proposições forem falsas, certo? Isso aqui é a tabela verdade da bicondicional. Isso significa o quê? Eu vou até representar aqui, eu tenho não S ou não T, o símbolo da bicondicional, o espaço, isso aqui tem que ser verdade. Para que aquilo seja verdade, o que está aqui dentro, ele tem que ser exatamente igual ao que vai aparecer aqui. Só que com um detalhe especial, um cuidado. Observe que eu tenho um símbolo de negação fora dos parênteses. Se eu tenho um símbolo de negação fora dos parênteses, eu vou ter que fazer a negação do conectivo ou. A negação do conectivo ou, eu vou negar ambas as proposições e colocar o conectivo i, certo? Observe que a proposição T aqui está negando. Quando eu faço a negação da negação, ela fica verdadeira. Isso significa que é esse fragmento que nós temos que colocar aqui. Vamos lá às alternativas. Alternativa letra D de dado. Não S e T. Questão número 18, que traz o seguinte: assinala a alternativa que apresenta corretamente a negação lógica para a frase todos gostam de lazer, mas ninguém gosta de gastar. E aí nós temos que lembrar o seguinte: aqui nós temos o quantificador universal todos. Aí lembre-se, professor, estou com dificuldade, não estou conseguindo compreender a solução do simulado. Você tem que ir lá na aula de teoria, certo? Porque quando a gente está trabalhando simulado, a gente não vai ensinar teoria. Obviamente, a gente abre um parênteses, relembra um tópico ou outro, mas a teoria, ela está lá nas aulas anteriores. Vai lá na aula de quantificadores, certo? A negação do quantificador todos é o famoso PEA, certo? O que é que quer dizer isso, professor? O PEA quer dizer pelo menos um, existe um e algum. Eu vou ter que trocar esse quantificador todo por um desses aqui e fazer a negação do resto da minha frase. Aí eu vou logo nas alternativas. Ninguém, observe que ele não trocou. Alguém, pode ser essa aqui. Ninguém está errado, todos está errado. E aqui há. Aí veja que há eu posso fazer a substituição por existe, certo? Eu posso fazer a substituição por existe. Aí a gente vai fazer a análise da letra B. Colocou o conectivo algum, tá certo, mas ele tem que fazer a negação de todo o resto. Gosta de lazer, ele teria que fazer o quê? Não gosta de lazer. Já descartamos a alternativa B.
Essa questão ela foi anulada pela banca, mas fica a nível de reflexão, certo? A alternativa é o gabarito que a banca divulgou, entretanto fez a anulação posteriormente. Observe, quem não gosta de lazer, ok, fez a negação. Entretanto, aqui, quando ele coloca ninguém gosta de gastar, ele fez uma dupla negação. Ele colocou nem todos não gostam de gastar. Então não poderia acontecer essa dupla negação. Certo? Então a banca ela falhou aqui nessa segunda parte. Mas veja que a nível didático, só do fato da gente usar a abreviação PE, a gente conseguiu descartar todas as outras alternativas e chegar na alternativa correta. Questão 19 fala o seguinte: uma empresa particular de transporte foi contratada para transportar turistas da cidade de Maceió para a Praia do Francês, em Marechal Deodoro. No dia, a empresa tem à sua disposição 7 motoristas e percebeu que 3 veículos são suficientes para conduzir os turistas. Como a viagem é curta, basta um motorista para cada veículo. Dessa forma, de quantas maneiras a empresa poderá escolher os motoristas que irão dirigir os veículos para a Praia do Francês, levando os turistas? Observe que aqui a gente está diante de uma combinação 7-3-3, concorda? Então, aí nós vamos fazer 7 fatorial dividido por 3 fatorial, 7 menos 3 fatorial. Nós vamos ficar com 7 dividido por 3 fatorial, 4 fatorial. 7, 6, 5, 4 fatorial, 4 fatorial, 3 fatorial. E aí eu posso fazer o cancelamento, certo? E reescrever da seguinte forma: 7 vezes 6 vezes 5 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Vocês conseguem perceber que 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6? E aí eu posso cancelar tudo com o 6 que tem em cima, só sobrando o 7 e o 5, que vai dar 35. A alternativa é letra B de bola. Chegamos aqui na questão que traz o seguinte, questão de número 20. O município de Marechal Deodoro é popularmente conhecido como um grande celeiro de músicos do estado de Alagoas. Nos primeiros festivos, os músicos da cidade são bastante solicitados para animar os eventos. No carnaval, certa banda carnavalesca organizou seu desfile no seguinte formato: os instrumentos de sopro vieram à frente com 3 filas em uma progressão geométrica de razão 2 com um componente na primeira fila. Vou colocar aqui, ó, razão 2 com um componente na primeira fila. Os tarôs foram 3 filas com 4 componentes cada, e os tambores formaram 4 filas em progressão aritmética de razão 1 com um componente na primeira fila. Dessa forma, quantos componentes no total havia essa banda? Então vamos lá fazer essa representação. Os instrumentos de sopro vieram à frente com 3 filas, então tinham 3 filas para o sopro. Então vamos colocar aqui, ó, 3 filas para o sopro. Só que essas filas formavam uma razão geométrica de razão 2, ou seja, eu tenho que multiplicar por 2. E na primeira fila eu tinha um componente. Se na primeira fila eu tinha um componente, na segunda, como é uma progressão geométrica, eu tenho que multiplicar por 2, vou ter 2. Como é uma progressão, vou multiplicar mais uma vez por 2 e vou ter quantos componentes aqui agora? 4 componentes. E aí nós vamos para os tarôs. São 4 filas, né? Cadê? Os tarôs formam 3 filas com 4 componentes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muito bem. E por último, nós temos os tambores, que formam 4 filas em progressão aritmética de razão 1, com um componente na primeira fila. Então, nós vamos ter um componente na primeira, 2 na segunda, 3 na terceira e 4 na quarta. Observe que eu escrevi a progressão geométrica de razão 1. Quantas pessoas tem? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. A alternativa é letra D de dado.